Os dias 21 e 22 de setembro são datas muito importantes para nos fazer refletir e mudar atitudes também. Isso porque no domingo foi celebrado o Dia da Luta da Pessoa com Deficiência e hoje, no dia 22 de setembro, é o Dia Nacional do Atleta Paralímpico. E para falar sobre essa data, eu recebo hoje aqui no estúdio só parte, viu, do time do Instituto Athlon de São José dos Campos. Todos aqui ao meu lado. Aqui está o professor René Quintas, que é técnico de goalball, mas também faz todo um trabalho lá no Instituto Athlon. Do lado, Emerson Ernesto, atleta, para-atleta do goalball. Tem a Ana Luísa, que é a para-atleta da natação. E mais ao canto, Rodrigo Lima, que é o para-atleta do vôlei sentado, o capita, né? E daqui a pouquinho o pessoal vai falar, mas antes, vamos começar falando com o professor René Quintas, que olha, o que tem de história aqui com esse rapaz? Quantos títulos, hein, professor, já aí com o goalball? Esse ano já dá para falar só do Mundial, né, meu irmão? Esse ano tem o Mundial, né? Mas a gente acaba não contando de cabeça, não lembro. Mas tem não lembro, mas é muito título. Mas para vocês terem noção, né? Porque o Instituto Athlon, a gente está aqui com alguns esportes representados, mas o professor pode falar muito melhor, né? Que é um trabalho feito não só, né, como inclusão social, mas também com um esporte de alto rendimento, né, René? Como que é feito esse trabalho por vocês do Athlon? E para quem não conhece, são muitas categorias, né, professor? Boa tarde, obrigado pelo convite, Jean. Tá, a gente tem hoje no Instituto Athlon, temos mais de 300 atletas, então a gente tem 11 modalidades, temos as equipes, no caso os atletas profissionais, né? Temos o alto rendimento e tem o social também. Então temos todos os tipos de modalidades para poder estar praticando e todo tipo de deficiência pode ser incluída praticar uma modalidade esportiva, né? E a gente tem até o exemplo aqui, né, Ana Luísa, que já vai falar com a gente, ela que entrou recentemente também no Instituto Athlon através das seletivas, né? Vocês também fazem essas chamadas, né, para os para-atletas aqui da região, que podem fazer parte também aí do Instituto Athlon, né? Sim, nós tivemos a seletiva, né? Ela entrou e teve o convite de um outro atleta também, então a seletiva do Atleta Cidadão, que a gente tem o Atleta Cidadão na natação, e também, assim, todos os outros atletas que divulgam também, se vocês indicarem, se souber parente que queira participar, um vizinho, indicar para o Instituto Athlon ou para praticar uma atividade física no âmbito social e até mesmo chegar ao alto rendimento, né? Perfeito. Vamos agora começar a passar o bastão do microfone primeiro para o campeão mundial, campeão das Américas, campeão de tudo. Ô, Emerson, mais uma vez, obrigado por estar aqui. O Emerson é meu parceiro, que quando eu fui jogar goalball, ele deixou eu fazer o gol. Eu sempre falo isso. Obrigado por estar aqui, tirar um tempinho para falar com a gente, Emerson, porque vocês estão numa correria danada, é competição fora, competição dentro. Inclusive, esse fim de semana tem final no Instituto Athlon também. Mas eu quero que você fale um pouco mais, Emerson, como que é esse trabalho com vocês do goalball no Instituto Athlon, né? O que eles possibilitam, né, para vocês do goalball a poder fazer esse desempenho tão impressionante, né? Campeão mundial, campeão pan-americano e com uma estrutura, né, para que vocês tenham realmente esse alto rendimento. E obrigado de novo, meu irmão. Boa tarde, Ian. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite e estar aqui mais uma vez falando com você. O Athlon hoje tem um projeto consolidado no Brasil, né? Tem atletas de alto nível. Você comentou da Copa América, né? Com a seleção no mês passado, juntando masculino e feminino, dos 12 atletas da seleção, 7 são do Instituto Athlon, né? 7? Isso. Do masculino dos 6, 4 são do Athlon. Olha. Então hoje a gente tem uma base muito forte, uma equipe muito boa. Combinou com o título mundial esse ano lá na Finlândia, a gente ganhou o continental no Canadá também, o regional, e agora a gente tem os próximos objetivos, né? Que tem o paulista, o brasileiro, e o nosso objetivo é fazer essa temporada perfeita aí, né? Trazer esses títulos para São José. Tem fim de semana agora, é jogo importante para a grande final, né, do campeonato estadual. Vamos passar agora para a Ana Luísa, obrigado por estar aqui com a gente no Esporte Record. Parabéns pelos resultados, porque a Ana está há cerca de 7 meses, né, no Instituto Athlon. Conta um pouco mais para a gente, Ana, como é que foi essa sua história com o Athlon? Como que você conheceu o Instituto e o que mudou na sua vida depois que você entrou no Instituto Athlon? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada. Eu conheci o Instituto Athlon através de incentivo, como o René disse, dos atletas, né, que já fazem parte. Durante o tratamento, eu fiz tratamento oncológico, um dos pacientes do mesmo hospital comentou sobre esportes e aí eu procurei saber também na página do Instituto e aí participei de uma seleção da natação e desde então pegando bem forte nos ritmos dos treinos. Já participei de 2 competições nesses mês de 7 meses. E na segunda eu consegui algumas medalhas já. Já na segunda participação, e assim, Ana, você teve toda a orientação, né? Você que começou a praticar, né, o paradesporto depois que você teve a sua lesão,
e toda a orientação necessária para você conseguir conquistar esses objetivos, né? Como que foi essa atenção? Porque às vezes a gente tem lá do lado de lá da tela, né, o pessoal que está assistindo, pessoas que às vezes não sabem que tem a chance de poder praticar esse esporte, né? Como é que foi isso com você? Foi uma situação, assim, diferenciada, porque a visibilidade do esporte paralímpico é bem baixa, infelizmente. Mas aí, chegando na natação, eles adaptam conforme a nossa deficiência, eles vão nos instruindo no que é melhor dentro do que a gente consegue fazer. Que legal, Ana, parabéns. E lá, aqui ao canto, nós temos o grande Capita, Rodrigo Lima. Obrigado, viu, Capita, por estar aqui com a gente, poder falar sobre o vôlei sentado também, que eu pratiquei. Vou te falar, difícil, hein, Rodrigo? Mas vocês fazem isso com uma baita maestria. E eu quero que o Rodrigo, 13 anos no Instituto Athlon, né, Rodrigo? Você praticamente não, começou o vôlei sentado no Instituto Athlon, né? Qual que é a tua história com o Instituto? Boa tarde, Jean. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da nossa modalidade, né? E do quanto é importante o Instituto Athlon no nosso desenvolvimento. Então, eu já estou, assim, desde 2015, né? No Instituto Athlon. Olha só. E, assim, eu realmente fui um dos pioneiros ali, né? A gente começou a modalidade. No início foi muito difícil, porque, pessoal, eu sofri um acidente, né? No qual tive amputação da minha perna esquerda. E fiquei 10 anos sem fazer esporte nenhum. O pessoal me convidava, mas eu tinha aquela rotina, né, de casa para trabalho, trabalho para casa. Até que um dia, né, o pessoal me chamou para fazer a modalidade do vôlei sentado, que estaria começando aqui em São José, na cidade. Aí, nessa época, eu estava de férias no trabalho, eu não tinha nenhum compromisso, né? E era a modalidade que eu estaria ali pertinho de casa. Olha. Então, não tinha desculpa para não ir. Aí eu falei, vou lá para ver como é que é esse negócio, né? Rapaz, cheguei lá. Foi muito interessante, totalmente diferente do que eu imaginava, uma modalidade muito dinâmica, muito acelerada, sabe? Então, assim, eu me apaixonei. O bichinho mordeu, aí não parou mais, né, Rodrigo? O bichinho picou e a gente está lá, aí, esses 10 anos aí, treinamos na pandemia, passamos por pandemia, a gente fez treinamento online, a gente nunca parou, né? E, como você disse, é um esporte assim, que ele exige muito, né? Da nossa preparação física. Então, a gente tem que se dedicar realmente, porque é uma modalidade que cansa muito, é uma modalidade que a gente tem que usar muita cabeça para jogar também. Então, a gente tem que estar sempre, não só fisicamente, mas mentalmente preparado também. Preparado. Inclusive, antes da gente seguir falando aqui com o pessoal do Instituto Athlon, quero só atualizar para vocês, porque esse fim de semana teve competição, a equipe, né, de paraciclismo de estrada do Athlon, que esteve em João Pessoa para a Copa Brasil de Paraciclismo, teve uma atuação de gala. Muitas medalhas. Sabrina Custódia e a Josiane Novak conquistaram o ouro na prova contra-relógio e também na prova de resistência. O Adriano Matunaga levou o ouro na prova contra-relógio e tivemos também a medalha de prata para o Eric Félix e o Fernando Carvalho nas provas contra-relógio e resistência. O Josimar Sena também arrancou uma prata na prova contra-relógio e um bronze na prova de resistência. Vou repassar de novo para você, professor René, porque são muitas competições que o Athlon acaba participando, né? E nesse fim de semana vai ter jogo importante, goalball, final do estadual. Qual que é a preparação do time para esse jogo? Sim, vai ter a final do Campeonato Paulista, né? Que nós estamos muito bem preparados, viemos treinando aí no ritmo, praticamente não paramos essa intensidade que teve o campeonato no Canadá, depois teve na Finlândia e agora o Paulista, depois o Brasileiro. Mas estamos muito bem preparados para buscar esse título aí no final de semana, tanto o masculino quanto o feminino. Quanto no feminino, isso, né? O feminino joga contra quem? Os dois times jogam contra o masculino joga contra o INSEP, né? Uhum. E o feminino joga também INSEP e depois para as finais ver quem ganha de Santos e SESI também. Santos também está lá com um trabalho maravilhoso que é feito também pelo pessoal do lado das Moças Cegas. Deixa eu perguntar pro Emerson, quase te chamei de Ernesto. Prefere Emerson ou Ernesto? Pode ser qualquer um. Qualquer um. Então, Emerson, tirando a brincadeira, né? Qual que é a expectativa de vocês, né, para essa grande final que está rolando em casa? Vocês já conquistaram bastante título, mas tudo fora, né? Como o professor comentou, a gente vem se preparando muito bem, né? E essa competição tem esse aperitivo especial que tá sendo na nossa casa, né? Aqui em São José, na nossa quadra. Então, a expectativa é conseguir conquistar mais esse título e agora dentro da nossa casa. E já fica o convite para quem quiser ir lá prestigiar no sábado, né? Vai ter as semifinais pela manhã e as finais à tarde. Então, vamos deixar
essa medalha, esse troféu aqui em São José. Exatamente. E a Ana, quais próximas competições, Ana? Agora, no final do ano, a gente tem algumas em outubro, o Paulista também, o Sub-20 brasileiro e o Paresp também. Paresp também? Paresp. Expectativa de medalha? Sim, um pouquinho. Vai trazer, Sim. igual você falou, na primeira competição Não ficou gosto de brava perder. que não trouxe, na segunda e agora nas próximas traz. Sim. E também perguntar para o Capita, né, porque tem competição de vôlei sentado ainda até o final de ano e competições importantes, né? Sim, então, final do ano é bastante corrido. A gente tem agora de 1 a 3 de novembro o Paresp, né? Depois, no final de novembro, dia 29, a gente tem as semifinais do Paulista, também vai acontecer aqui no ginásio da Cidade de Jardim. A gente vai enfrentar o time do Paulistano. E tudo isso em preparação para o Campeonato Brasileiro, que ele vai acontecer de 7 a 14 de dezembro, de 14 a 21 de dezembro, no Centro Paralímpico também, onde a gente, atualmente, somos o terceiro melhor time do Brasil. E esse ano a gente está aí trabalhando forte para buscar uma finalzinha ali. Vamos tentar algo a mais esse ano. E a gente vai acompanhar todas essas competições do Instituto Athlon, que é muito bem assessorado. Cadê o Juliano? Vem cá. Eu vou puxar você para encerrar, sabe por quê? Todo o trabalho que é feito por essa galera do Instituto Athlon tem nome, tem sobrenome. Só vou falar o nome, Juliano, meu querido Ju, que é o assessor do Instituto Athlon. Ô Ju, eu vou deixar aqui aberto o espaço só para você falar as redes sociais, porque todos, seja seletiva, seja resultado de competição, acompanha no Instagram do Instituto Athlon, no Instagram, como no que Instagram, @Instituto Athlon, ATHLON, o Athlon, Instituto Athlon, ATHLON. Fui pego de surpresa, né? Claro, mas eu gosto de fazer assim. No Facebook também, a mesma rede social. Também estamos no LinkedIn e YouTube. Tudo, e também aqui no Flickr. Esporte Record. E também no Esporte Record. Gente, junto com o Jean sempre. Só então reforçando, Dia Nacional do Atleta Paralímpico, Dia Nacional, muito importante para você. Acompanhe o trabalho do Instituto Athlon e, claro, faça sua parte pro lado daí, torcendo pelos nossos atletas.